sem saber aonde foi parar o seu benefício do bolso. Senhora Presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica, patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastasse as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise, que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados, como é o pane geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando Lula era presidente, as medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Esse Congresso, a maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra, ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas, se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir, nós precisamos estar juntos, porque não é possível tamanha irresponsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale, eu concluo, só para concluir, vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do teto, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária. E qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa, porque ele não tem competência para gerir o destino da economia, da economia do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano, não toma medida nenhuma, faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso, como se o Congresso tivesse responsabilidade, e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita, basta de Bolsonaro. Não é possível, o Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste, o Nordeste jamais vai virar... Ana Paula, faz uma ligação para o deputado, o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora Presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica, patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos Lula e Dilma e que agora se vê frente
a maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastasse as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise, que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados, como é o pane geral que é dado pelas televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente, as medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Esse Congresso, a maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra, ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas. Se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir, nós precisamos estar juntos, porque não é possível tamanha irresponsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale? Eu concluo, só para concluir, vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, no abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do teto, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária. E qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa, porque ele não tem competência para gerir o destino da economia, da economia do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano, não toma medida nenhuma, faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso, como se o Congresso tivesse responsabilidade, e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita, basta de Bolsonaro, não é possível. O Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste, o Nordeste jamais vai virar... Ana Paula, faz uma ligação para o deputado, o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica, patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastasse as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise, que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados, como é o
pane geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente? As medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Esse Congresso, a maioria votou em tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra, ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas. Se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir. Nós precisamos estar juntos, porque não é possível tamanha irresponsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale? Eu concluo. Só para concluir, vale fazer tudo isso que essa maioria fez? E o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do teto, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária. E qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa, porque ele não tem competência para gerir os destinos da economia, da economia do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano. Não toma medida nenhuma, faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso, como se o Congresso tivesse responsabilidade, e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita, basta de Bolsonaro. Não é possível, o Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste jamais vai virar... Ana Paula, faz uma ligação para o deputado, o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica, patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastasse as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise, que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados, como é o pane geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente? As medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria.
Esse Congresso, a maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra, ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas. Se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir. Nós precisamos estar juntos, porque não é possível tamanha responsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale? Eu concluo. Só para concluir, vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do teto, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária. E qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa, porque ele não tem competência para gerir os destinos da economia, da economia do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano. Não toma medida nenhuma, faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso, como se o Congresso tivesse responsabilidade. E tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita. Basta de Bolsonaro. Não é possível. O Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste. O Nordeste jamais vai virar. Ana Paula, faz uma ligação para o deputado, o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica, patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastasse as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise, que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados, como é o pane geral que é dado pelas televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente? As medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Esse Congresso, a maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra, ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas. Se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente
adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo? Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir, nós precisamos estar juntos, porque não é possível tamanha irresponsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale? Eu concluo, só para concluir, vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, no abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do teto, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária. E qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa, porque ele não tem competência para gerir o destino da economia, da economia do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano, não toma medida nenhuma, faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso, como se o Congresso tivesse responsabilidade, e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita, basta de Bolsonaro, não é possível. O Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste, o Nordeste jamais vai virar... Ana Paula, faz uma ligação para o deputado, o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica, patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos de Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastasse as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise, que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados, como é o pane geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua, não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente, as medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Esse Congresso, a maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra, ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas. Se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir, nós precisamos estar juntos, porque não é possível tamanha irresponsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale? Eu concluo, só para concluir, vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, no abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do teto, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária. E qual é o resultado?
Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa, porque ele não tem competência para gerir o destino da economia, da economia do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano, não toma medida nenhuma, faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso, como se o Congresso tivesse responsabilidade, e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita, basta de Bolsonaro. Não é possível, o Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste jamais vai virar... Ana Paula, faz uma ligação para o deputado, o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica, patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastasse as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise, que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados, como é o pane geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua, não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente, as medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Esse Congresso, a maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra, ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas. Se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir. Nós precisamos estar juntos, porque não é possível tamanha irresponsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale? Eu concluo... Só para concluir, vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do teto, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária. E qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa, porque ele não tem competência para gerir o destino da economia, da economia do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano, não toma medida nenhuma, faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso, como se o Congresso tivesse responsabilidade, e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita, basta de Bolsonaro. Não é possível, o Nordeste,
ele já deu as costas para o Nordeste jamais vai virar. Ana Paula, faz uma ligação para o deputado, o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa grandiosa crise econômica, patrocinada pelo governo Bolsonaro e pelas políticas comandadas pelo ministro Guedes, o impacto que ela está tendo em uma das regiões mais pobres do Brasil, que cresceu nos governos Lula e Dilma e que agora se vê frente à maior desconstrução, deputada Benedita, de tudo aquilo que foi de inclusão social na região Nordeste. As pessoas, se não bastasse as filas do INSS, porque as agências estão fechadas e os benefícios represados, agora tem a fila do Bolsa Família. As pessoas chegam nas agências do banco e ficam chorando o dia todo sem saber aonde foi parar o seu benefício do Bolsa Família. Essa crise, que tem nome, tem DNA, que é do governo Bolsonaro, não atinge só os mercados, como é o pane geral que é dado pela televisão. Ela está atingindo um povo, porque o povo é quem está sendo a maior vítima da irresponsabilidade fiscal e da irresponsabilidade econômica desse governo. E o governo Bolsonaro parece que está no mundo da lua. Não toma nenhuma medida anticíclica. Quem não lembra da crise de 2008, quando o Lula era presidente, as medidas que foram anunciadas para o enfrentamento daquela crise, o governo silencia e o Guedes ainda vem para esta casa dizer que a solução é a reforma administrativa. Aliás, essa casa deu tudo que o governo queria. Esse Congresso, a maioria votou tudo aquilo que o governo queria e ele não fez nada pelo país. O país sofre as consequências dessas políticas ultraliberais que têm trazido enormes prejuízos na renda e na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Agora, apareceu outra, ainda anuncia que a eleição foi fraudada. Pois renuncia o mandato. Poxa, quem fraudou a eleição? Deputados e deputadas, se ele está dizendo que fraudaram a eleição, que renuncia o mandato e vamos convocar novas eleições. O que não é possível é um presidente adotar esse tipo de comportamento e essa casa ficar em silêncio o tempo todo. Deputado Ivan Valente, nós precisamos reagir, nós precisamos estar juntos, porque não é possível tamanha irresponsabilidade. E eu pergunto aos senhores e senhoras que votaram as reformas, vale? Será que vale, eu concluo, só para concluir, vale fazer tudo isso que essa maioria fez e o Brasil está numa cilada como está, num abismo que está? Vale tudo isso? Aprovar o PEC do teto, aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma previdenciária. E qual é o resultado? Esse governo, esse ministro Guedes deveria ir para casa, porque ele não tem competência para gerir o destino da economia, da economia do tamanho de um país como o Brasil. E ele, o presidente, ao invés de anunciar medidas aqui, está lá batendo continência para o Trump, para os americanos, bajulando o governo americano, não toma medida nenhuma, faz de conta que não é com ele e fica chantageando e pressionando o Congresso, como se o Congresso tivesse responsabilidade, e tem porque a maioria votou as reformas patrocinadas por ele. Chega, Benedita, basta de Bolsonaro. Não é possível, o Nordeste, ele já deu as costas para o Nordeste jamais vai virar. Ana Paula, faz uma ligação para o deputado, o senador Eduardo Braga. Obrigada. Deputado Pedro Zá. Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, a minha palavra hoje aqui, presidente, é para relatar para esta casa o impacto que essa